A Ferrari sempre foi um time que vive entre a glória e o drama, entre a promessa e a decepção. O time de Maranello carrega o peso de sua própria história, e justamente por isso, cada temporada sem título soa como uma ferida aberta em sua tradição. Charles Leclerc, desde que chegou em 2019, representou a esperança de renovação. Um talento jovem, veloz, agressivo, mas ao mesmo tempo refinado, alguém que parecia destinado a resgatar o nome Ferrari ao topo da Fórmula 1. Contudo, ao longo dos anos, essa promessa nunca se concretizou. A escuderia falhou em lhe entregar um carro consistentemente competitivo, e mesmo em anos de relativo progresso, os erros estratégicos, as falhas mecânicas e a incapacidade de lutar contra Red Bull, Mercedes e, mais recentemente, McLaren, deixaram o monegasco frustrado. Leclerc é um piloto de alto nível, e como tal, não pode viver eternamente na promessa de talvez no próximo ano. Ele já sinalizou em entrevistas recentes que busca um futuro mais sólido, algo que de fato lhe dê condições de lutar por títulos, e o cenário dentro da Ferrari parece cada vez menos favorável para isso. A notícia de sua possível saída, que já circula nos bastidores, não surpreende. Leclerc é um nome visado por outras equipes, especialmente a Mercedes, que planeja a era pós-Hamilton e já pensa em alinhar dois jovens campeões em potencial para os próximos anos. A Aston Martin, com seu projeto ambicioso e o apoio de Fernando Alonso, também seria um caminho plausível, assim como a Audi, que entra em 2026 com a promessa de um projeto competitivo e longo prazo. O que importa é que, se de fato Leclerc deixar Maranello, a Ferrari se verá diante de uma escolha crucial. Apostar em um nome consolidado, de experiência imediata, ou arriscar em um talento emergente que possa ser moldado para o futuro. É nesse ponto que o nome de Gabriel Bortoleto começa a ganhar força. O brasileiro chegou à Fórmula 1 como uma promessa, mas rapidamente deixou de ser apenas isso para se transformar em uma realidade palpável. Seus desempenhos consistentes chamaram a atenção do paddock. Bortoleto não se intimidou com a pressão de estar ao lado de pilotos mais experientes, e mesmo carregando a responsabilidade de ser um estreante, mostrou maturidade, visão de corrida e uma velocidade natural que o destaca de outros novatos. Em pouco tempo, começou a ser visto não apenas como um jovem em aprendizado, mas como alguém pronto para alçar voos maiores. A Ferrari, que historicamente sempre foi uma equipe que buscou combinar tradição e ousadia, pode ver em Bortoleto uma oportunidade única. É verdade que colocar um piloto tão jovem em uma equipe do calibre da Ferrari traz riscos. A pressão em Maranello é diferente de qualquer outra equipe. Cada erro, cada corrida ruim, é ampliado pela mídia italiana, pela torcida apaixonada e pelo peso da camisa vermelha. Mas ao mesmo tempo, os grandes campeões são forjados exatamente nesse fogo intenso. Gabriel tem demonstrado personalidade suficiente para não se abalar diante das dificuldades e para aprender rapidamente em um ambiente de alta pressão. Além disso, há um fator de marketing e simbologia que não pode ser ignorado. O Brasil é um país que respira Fórmula 1. De Emerson Fittipaldi a Ayrton Senna, passando por Nelson Piquet e Felipe Massa, a tradição brasileira na categoria é enorme. No entanto, o país vem sofrendo com a ausência de protagonistas nos últimos anos. Ter novamente um brasileiro em uma equipe histórica como a Ferrari traria um impacto midiático gigantesco, reacendendo a paixão de uma das maiores bases de fãs da categoria. Para a Ferrari, que sempre buscou unir performance com identidade, apostar em um piloto brasileiro jovem e promissor pode ser a jogada perfeita. Do ponto de vista técnico, a Ferrari também precisa repensar sua filosofia. O time vem de anos de frustração, preso em uma espécie de ciclo de promessas não cumpridas. Apostar em alguém consolidado, como poderia ser um Carlos Sainz mantido por mais tempo ou até mesmo um veterano vindo de outra equipe, talvez mantenha a Ferrari em um estado de estagnação. Bortoleto, por outro lado, representaria ruptura, frescor e ousadia. Ele não traria apenas velocidade, mas também uma nova mentalidade, menos marcada pelo peso do passado e mais focada no futuro. E é nesse cenário que se constrói uma narrativa interessante. A saída de Leclerc, que em muitos sentidos simboliza o fracasso recente da Ferrari em transformar talento em título, poderia abrir espaço para Bortoleto, um nome que, justamente por não carregar ainda tantas cicatrizes, poderia ser moldado para se tornar o novo rosto da escuderia. Seria quase uma troca de ciclos, de um sonho frustrado para uma nova esperança. Não se trata de imaginar que Bortoleto entraria na Ferrari e imediatamente brigaria por vitórias semana após semana.
O caminho é mais longo e exige paciência. Mas a Ferrari já demonstrou em sua história que é capaz de apostar em talentos jovens e colher frutos. Foi assim com Gilles Villeneuve, que se tornou um ícone, e em certo sentido com Michael Schumacher, que, embora já não fosse um novato quando chegou, precisou de anos para transformar a equipe em campeã. O mesmo pode ser pensado para Gabriel. Ele poderia ser o centro de um projeto, alguém que, ao lado de engenheiros e da estrutura, fosse construído como o piloto símbolo de uma nova era. Os bastidores da Fórmula 1 funcionam em camadas. Hoje, não é exagero dizer que diversos diretores já veem em Bortoleto não apenas um talento, mas uma moeda de futuro. Fernando Alonso, que tem grande influência nos bastidores e é empresário do brasileiro, já vem abrindo portas e preparando o terreno para ele. Se Leclerc de fato deixar a Ferrari, Alonso pode se tornar um elo importante nesse movimento, ajudando a articular a possibilidade de Bortoleto ser considerado pela scuderia. E seria uma jogada ousada e surpreendente, mas ao mesmo tempo com lógica dentro do cenário atual. O mais fascinante dessa narrativa é que ela coloca Bortoleto em um patamar de discussões que antes pareciam reservadas a nomes mais experientes. Isso mostra não apenas o quanto ele impressionou em tão pouco tempo, mas também como o mercado da Fórmula 1 está atento a talentos emergentes em um momento de grande transição. O grid atual está prestes a passar por mudanças significativas nos próximos anos. Hamilton se aproxima do fim da carreira, Alonso também, e até mesmo Verstappen, embora jovem, já começa a pensar em novos rumos no longo prazo. Isso abre espaço para que novas figuras surjam e assumam protagonismo. A Ferrari, sempre ávida por estar no centro das atenções, dificilmente vai querer ficar de fora dessa movimentação. Se de fato a saída de Leclerc se concretizar, a Ferrari terá diante de si uma das decisões mais importantes de sua história recente. A escolha entre seguir um caminho conservador ou apostar em algo novo pode definir não apenas a próxima temporada, mas toda a próxima década da equipe. E nesse tabuleiro complexo, o nome de Gabriel Bortoleto surge não apenas como um rumor, mas como uma possibilidade real que se fortalece a cada corrida, a cada resultado sólido, a cada elogio vindo de dentro do paddock. No fim das contas, a história pode se resumir a isso. Leclerc pode sair como o talento desperdiçado que nunca conseguiu concretizar o sonho em vermelho. E Bortoleto pode entrar como a promessa de que, talvez, o próximo capítulo da Ferrari finalmente seja escrito com vitórias e conquistas. Para o Brasil, seria a retomada de uma tradição que parecia distante. Para a Ferrari, seria a chance de recomeçar.